A dúvida é profissionalizar a gestão ou a sociedade da empresa familiar? Essa é uma dúvida cruel, uma dúvida difícil da gente responder e que talvez seja uma resposta simples às duas. Agora, note, a empresa familiar ela está cada vez mais expandindo. As pesquisas mais conservadoras mostram que a gente tem em torno de 75% das empresas no mundo são empresas familiares. Quer dizer, muita gente impactando em praticamente 70% da massa salarial paga aqui no Brasil. Então, a expressão delas é muito grande. Tem suas dificuldades, tem seus desafios, muitas vezes questões de estrutura, questões de gestão, questões de sucessão, de conflito. É verdade. Mas não adianta só você profissionalizar a gestão. E o que eu estou chamando de profissionalizar a gestão? Você ter processos claros, por exemplo, de avaliação de desempenho, de você ter um fluxo de caixa, de você ter um orçamento, quer dizer, ferramentas, planejamento estratégico, ferramentas concretas para você gerenciar uma empresa. Você ter um sistema de indicadores que você possa olhar a organização e saber onde ela está para tomar decisões um pouco mais assertivas. Agora, não adianta só você ter uma empresa profissionalizada se as pessoas que estão em cima dela não são profissionais. E aí eu estou falando em relação à sociedade. E quando eu falo a sociedade, também não adianta só desenvolver o sócio. É um ponto importante, mas significa você ter um modelo de governança que esteja baseado num acordo familiar, que você tenha regras de convivência, que você tenha um conselho de família, que você tenha um conselho de sócio e até um conselho de administração, depende do porte da organização. Um conselho de herdeiros, um family office, você tem uma série de instâncias que você precisa ter. Na primeira geração, sobretudo as empresas menores, não há essa necessidade muitas vezes de separar a propriedade da gestão, porque é uma coisa única, a sociedade está na cabeça do dono ou da dona, e a gestão também e tal, mas na medida que a empresa ela vai evoluindo, e os filhos vão entrando, é necessário que você tenha essa divisão, ou seja, de uma outra instância, ou seja, do conselho societário, por exemplo. As empresas familiares, elas têm uma característica bastante específica, que os filhos, eles são preparados para serem irmãos. Eles não são preparados para serem sócios, eles precisam aprender a ser sócios. Então, quando você tem um modelo de governança mais estruturado, é um primeiro momento, é um exercício, um laboratório que essas pessoas vão ter para poder construir uma nova sociedade. Às vezes você tem uma empresa que você tem dois sócios que não são da mesma família, mas pelo vínculo do trabalho, nossa, eles são muito mais que, de certa forma, uma família. Mas você precisa construir esse tipo de coisa e o ambiente, muitas vezes, da governança é o que mais favorece esse tipo de coisa. Ou seja, às vezes a gente imagina que só resolvendo o problema da gestão, a gente soluciona a empresa. O problema é que se os sócios não forem profissionais, não tem gestor que fique embaixo. Por quê? Porque briga, conflito, cada um quer fazer de um jeito, cada um acha que a empresa tem que ir para uma direção. Não tem problema você ter pensamentos divergentes, desde que sejam únicos o plano quando você passa para a organização como um todo, porque as pessoas, elas não podem ficar indo para lá e indo para cá, elas precisam ter uma noção. E quando você vê uma empresa, por exemplo, familiar, 2, 3 irmãos dividida, cada irmão cai para um lado, como fica a cabeça dos funcionários? A primeira coisa que pensa é, se a empresa não vai sobreviver, eu vou mandar meu currículo e vou embora daqui. Então você nota que não adianta só resolver o problema da gestão, você precisa resolver a questão societária. E com esses instrumentos, como eu comentei, tanto desses conselhos, como do modelo de acordo familiar, que sendo elaborado participativamente, ele ajuda muito em você construir, por meio do compromisso, uma nova sociedade, um exercício societário. E esse exercício é uma coisa que a gente faz diariamente nesses modelos e sistemas de governança corporativa. Ou seja, a gente precisa profissionalizar a gestão e profissionalizar a sociedade. São pontos bastante importantes. Pense nisso.